Show de bola, gente. O Vitor vai continuar falando a respeito do livro de Isaías. A gente resolveu dividir o livro de Isaías em duas partes. Um dos grandes profetas, um dos profetas maiores aí da Bíblia. E hoje nós vamos falar do capítulo 40 até o capítulo 66. E, cara, é um livro incrível, é um profeta incrível. E espero que esteja curtindo, espero que esteja fazendo sentido para todos vocês aí. Vocês acompanharam aí 3 dias de live falando sobre o milênio e o tempo todo alguém citava Isaías na sua fala, né? Então é algo que a gente merece a nossa atenção, né? Que merece a nossa compreensão. Então a gente continua dessa maneira. O Vitor que vai falar com a gente hoje, os capítulos finais de Isaías, e depois a gente vai ser auxiliados aí pela Ruth, que vai coordenar o período de intercessão, que vai nos dar essa força aí. Beleza? Vitor, quiser falar, cara? Vamos não tem lá, opção pessoal. Não, mas fala aí. Joia, queria pedir você pegar a sua Bíblia para você ir navegando comigo aí pelos capítulos que a gente vai cobrir. Só para você lembrar, né, na semana passada a gente compartilhou de que Isaías, ele é o maior de todos os profetas maiores. Tem uma frase aqui do Thomas Constable que é o seguinte: o que Beethoven é para a música, o que Shakespeare é para a literatura, o que Spurgeon era entre os pregadores, Isaías é entre os profetas. Então, Isaías ele tem um lugar especial aí na galeria de profetas, né? Ele é o mais proeminente dos profetas maiores, que mais escreveu. O livro dele tem alguns paralelos com a Bíblia, que são bem interessantes, né? Isaías são 66 capítulos, a Bíblia são 66 capítulos. Também é dividido em 2 sessões, né? A primeira parte que a gente leu, do 1 ao 39, depois do 40 ao 66, e a gente tem também a Bíblia dividida em 2 sessões e algumas outras peculiaridades. Mas hoje a gente vai para a parte final, né? A primeira parte de Isaías, ela trata de falar como Israel era impossibilitado de realizar o propósito de Deus por causa da sua incompetência, né, da sua incapacidade mesmo, né, das suas limitações. E então Deus ele mostra a condição na qual Israel está e ele aponta para aquele que seria o meio pelo qual ele traria restauração, que era através de um renovo, né? E esse renovo, ou um broto, uma raiz, algo assim, né? Ele vai ser ungido especialmente pelo Senhor para executar e desenvolver o plano de restauração de Deus. E aí Deus também mostra em Isaías, na primeira parte, como as nações ao redor de Israel serão julgadas. E também mostra como as nações ao redor de Israel, na restauração de todas as coisas, vão funcionar em parceria. Então, é um livro apocalíptico, né? É um livro que tem uma perspectiva futura, com vários cumprimentos parciais durante a história. Sim, de fato, a Síria invade Israel, né? A parte norte. Sim, a Babilônia invade o sul. Então, ao longo da história, a gente vai ver Isaías falando coisas que, de fato, já se cumpriram. Mas ele ultimamente, tipo, essencialmente um livro escatológico, né? Um livro futurista. E aí, então, durante esses 39 primeiros capítulos, a gente tem Isaías revelando para a gente, ou mostrando para a gente a incapacidade, né, de Israel de se submeter ou de realizar o propósito de Deus. E aí era como se todo mundo ficasse assim, e agora? E agora, né? Como é que vai ser? Porque o capítulo 39 mostra Isaías profetizando que, de fato, a Babilônia vai invadir Judá. A Babilônia vai conquistar Judá, porque o rei Ezequias,
ele recebe uma delegação de babilônicos e mostra tudo de riqueza que há em Judá, né, no templo em Jerusalém, e aí Isaías fala para eles, cara, da mesma forma como eles vieram ver tudo, eles também vão vir e levar tudo, né? Então, essa primeira sessão, ela meio que acaba assim, é meio desesperador. Eu ficaria desesperado, né? Porque, tipo assim, Israel é incompetente. Eu não sei quem é o renovo do Senhor. Será que Deus vai dar conta de resolver esse problema? E, por sinal, nosso país, mais cedo ou mais tarde, vai ser invadido e devastado pela Babilônia. O que eu faço agora? Beleza, então aí a gente começa a sessão 2, que vai do 40 ao 66. E eu queria que a gente fosse passando as folhas comigo, que vai ser bem assim. Capítulo 40, a gente tem aí no versículo 1 e 2, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Espera aí, né, gente? Não fiquem desesperados, calma. Aí Deus fala, consolem o meu povo. Falai benignidade a Jerusalém, ou falem bem de Jerusalém. Né? Bradai-lhe que a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Ou seja, Jerusalém, né, vai ser de fato corrigida, porém, né, nós temos uma palavra de esperança para consolar o povo, né, o povo de Israel, o povo judeu. E aí aqui tem, né, capítulo 40, um dos textos mais conhecidos, que é onde João, na verdade, pega a inspiração para o ministério dele, né? Ele cita, não, Mateus cita Isaías 40 para dizer quem João era. Então, quando você lê Isaías, não, quando você lê Mateus 3, Mateus está citando Isaías 40, descrevendo o ministério de João, que é a voz que clama no deserto, né? Então, aqui a gente vê que vai haver consolo para Israel, Deus vai levantar um mensageiro, né? Quem que é essa voz? Né? É a voz que prepara o caminho do Senhor, não é a voz do Senhor ainda, né? É uma voz que prepara o caminho, é um mensageiro. Beleza, então Israel pode olhar para Deus e falar assim, que bom, o nosso fim não é ser devorado pelos babilônicos, vai haver restauração. Sim, mas vocês vão passar pelo cativeiro, né? Vocês vão receber em dobro a sua correção por causa da obstinação e rebeldia de vocês, mas sim, vai haver redenção. Ok, quem vai redimir Israel? Essa é a pergunta. Dá uma olhada comigo, Isaías 42, versículo 1. Fala assim, aqui está o meu servo, a quem eu sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Porei o meu espírito sobre ele, e justiça ele produzirá entre as nações. O versículo 13, eu amo esse versículo, que fala assim, o Senhor, como um poderoso guerreiro, sairá como homem de guerra e despertará o seu zelo e clamará e fará um grande ruído e sujeitará os seus inimigos. Então, Israel vai ser restaurado, né? Jerusalém vai ser objeto de louvor. Deus vai levantar o seu servo e o seu servo é guerreiro, né? O seu servo ele vai esmagar todos os seus inimigos. Então a gente fica feliz, né? Fica tudo bem. Uau, beleza, temos uma causa vitoriosa, temos um super-herói que vem por nós. Então tá tudo certo, vai dar tudo bem até que a gente chega no capítulo 53. Dá uma olhada aí. É isso que o judeu ele não conseguia entender. Porque o Messias ou é glorioso ou é sofredor.
né? Então, na mensagem de Isaías, o judeu ele pega essa parte sofredora que se coloca no Messias e assume para si, porque o Messias ele é um campeão, ele é um vencedor. Mas olha só, Deus tem um plano, vai exaltar Jerusalém, ele tem um ungido que é o seu servo, que vai bradar e esmagar os seus inimigos, mas antes, Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como um renovo, né, como uma planta, perante ele, como raiz numa terra seca. Ele não tinha parecer nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um homem de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aqui a gente tem, né, a visão que Isaías nos dá de que o servo de Deus, ele vai sofrer. É necessário que ele padeça, que ele sofra. É necessário. Isso não estava, né? Isso não estava na nossa conta, né? Peraí, como assim, cara? Eu achei que, né, ia chegar tudo bem com Jerusalém, mas parece que Deus tem caminhos, ele chega onde ele quer por caminhos inesperados. Ele vai por onde a gente não poderia imaginar. E aí, então, fica essa situação, né, de caraca, Deus tem um plano, porém o plano de Deus passa por o Messias sofrer, o Messias levar sobre si as nossas iniquidades. Então é meio que conforta o meu povo, o povo fica feliz, o povo fica desesperado. Peraí, Isaías tem mais coisa para falar. Não, ainda não é o fim. O Messias ele não é derrotado para sempre, né? Quando ele surge, né, coisas incríveis vão acontecer. E aqui para mim, começa o combo dos 5 melhores capítulos de Isaías, que é o 60, 61, 62, 63, 64 e 65. Porque isso aqui, para mim, é a mensagem completa do Evangelho. Né? Isaías, ele prega... Aqui, para mim, é a mensagem mais completa possível. Primeiro, Isaías 60. Levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. Né? Então, aqui a gente vê, uau, Deus tem um plano, mas é trevas ou é glória? É os dois. Né? Enquanto tem trevas, também tem glória. Então, o plano de Deus de exaltar o seu filho inclui também o processo de muitas trevas que estão cobrindo as nações, mas a glória dele também vem nascendo, né, sobre Israel, sobre Jerusalém. Uau! Né, que drama! Parece que a gente está chegando no meio de um filme onde a gente não sabe muito bem para onde a coisa vai. Será que a gente tem algum personagem capaz de resolver o drama da história? Porque o Messias era o servo do Senhor, mas parece que ele apanhou muito no capítulo 53 e eu não sei se ele se recuperou. Vamos ver o que diz Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre
mim, sobre Jesus, ok? Jesus, ele usa essa passagem em Lucas, capítulo 4, quando ele chega na sinagoga e ele fala assim, nesse dia essa palavra se cumpriu, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Na primeira vinda, Jesus lê até aí na sinagoga. Mas olha o que é a continuidade de Isaías. E o dia da vingança do nosso Deus. Então, Isaías ele prega tanto o ano aceitável quanto o dia da vingança. Então, beleza, vocês estão conseguindo fazer a imagem comigo na cabeça? A promessa da restauração, conforta o meu povo, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Beleza, né? E eu vou te mandar o meu servo, ele vai produzir justiça. Yes! Ele vai esmagar os seus inimigos. Yes! Capítulo 53, ele é horrível, desprezado, e ele é, tipo, atropelado por um caminhão da prefeitura. Cara, tipo, e agora? Meu Deus, calma, gente. Lembra, existe uma palavra de conforto, de consolo. Eu vou exaltar Jerusalém como eu prometi. Eu vou colocar Jerusalém exaltada. E isso se dá no meio do conflito de trevas e grande luz. Oh, quem poderá nos salvar? Jesus, o Espírito do Senhor está sobre ele, para ele fazer toda a vontade de Deus. Beleza, então, Deus tem um plano, e ele se dá no meio de um drama de trevas e luz. Jesus é ungido de Deus para fazer toda a vontade do Pai, mas será que ele é de confiança? Sabe, essa é uma boa pergunta. Será que Jesus é de confiança? Porque eu sei que ele pode, mas o que ele sente? Como que ele me vê? O que nessa história eu sou para ele? Isaías 62. No capítulo 62, versículo 1, a gente tem novamente a promessa da restauração de Jerusalém. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que brilhe a sua retidão como a aurora e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua retidão e todos os reis da terra verão a tua glória e te chamarão por um novo nome, que a boca do Senhor nomeará. Então, beleza, o plano é o mesmo, restaurar e exaltar Israel. Mas o que Deus pensa e sente por nós? Porque, assim, um Deus todo-poderoso, para alguém que foi abusado pelo poder, não é uma coisa boa. Faz sentido? Tipo, um Deus que pode fazer tudo por alguém que teve péssimas experiências com alguém muito poderoso, é uma coisa assustadora. Então, é muito importante não só saber qual é o plano de Deus, que Deus pode cumprir esse plano, mas o que ele sente? O que está por trás do coração dele? O que está por trás das emoções de Deus? E aqui a gente vê uma das mais belas declarações de amor de Deus em todas as Escrituras. Versículo 4 do 62. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se chamará assolada, mas te chamarão Hefzebá. Essa palavra aí é linda. Se você ainda não tem neném, guarda esse nome para você botar na sua filha, Hefzebá. Olha o que significa Hefzebá. Não, primeiro mas te chamarão Hefzebá, e a sua terra se chamará Beulá, pois o Senhor se agrada de ti, como e a sua terra será desposada.
Alguém tem aí na sua Bíblia, tipo, Hefzibá como minha delícia, ou algum comentário perto aí do seu texto? Ok, a tradução de Hefzibá é delícia. Imagina, quando Deus olha para Israel e quando Deus olha para nós, o que ele pensa e o que ele sente é que nós somos a sua delícia. Ok, um Deus que tem um plano, que tem todo o poder e que me considera o seu prazer, eu sou desse time aí. Então, essa é a mensagem do Evangelho, de que Deus é por nós, de que Deus nos deseja, de que Deus nos quer, de que Deus nos ama, não só porque Ele é Deus e Ele tem que amar todo mundo, mas pelo contrário, Ele me considera a sua delícia. Cara, será que você podia, um instante, fechar os seus olhos e deixar Deus dizer sobre você o quanto Ele tem prazer por ti? Pai, eu peço que, mesmo agora, o Senhor libere sobre os nossos corações o seu desejo por nós. Deixa a gente saber que você nos deseja. Deixa a gente saber que você nos quer. Pai, obrigado porque o seu desejo é a favor de nós. Nós somos o teu prazer. Nós somos o teu prazer. Amém. Tá aí uma boa coisa para a gente voltar de vez em quando para experimentar e crer, né, que Deus sente prazer por nós. Deus sente prazer em nós. Ok, então, beleza, muito bom. Deus tem um plano, Deus tem todo o poder, Ele me deseja, mas e os meus problemas? O que vai acontecer? Isaías 63. Quem é este que vem de Bosra? Quem é esse que vem de Edom com vestes escarlates? Quem é esse vestido de esplendor que marcha na grandeza da sua força? Sou eu, né? Quem? O Messias, o ungido do Senhor, que o falo em retidão e eu sou poderoso para salvar. Você que vai resolver os meus problemas? Mas por que estão vermelhas as tuas vestes, como os trajes daqueles que pisam no lagar? Né? Aí o Messias novamente responde: eu, sozinho, pisei no lagar dos povos. Ninguém ouve comigo. Pisei-os na minha ira e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha roupa. Porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Ok, então a gente tem um Deus que tem um plano, a gente tem um Deus que tem todo o poder, um Deus que nos deseja e um Deus que está vindo para esmagar os nossos inimigos. Sabe, essa é para mim uma das melhores certezas que a gente pode ter, porque além de ser salvo, né, eu sei que todos os meus inimigos serão esmagados debaixo dos seus pés. Então, esse Deus que me deseja, ele é furioso também. E ele não deixa de ser um para ser outro. Enquanto ele me deseja, ele odeia os seus inimigos. Enquanto ele odeia a injustiça, o Espírito de Deus está sobre ele para libertar os cativos. Uau! Cara, se Deus é assim, qual é a resposta apropriada? Isaías 65. Ó, se fendesses os céus e descesses. É o desejo pela sua vinda. É o desejo para que ele abra os céus e desça. Ó, se fendesse
os céus. 64, desculpa, tá, gente? Isaías 64, capítulo 1. Capítulo 64, versículo 1. Ó, se fendesses os céus, se os montes tremessem diante da tua face, como quando o graveto inflama e faz ferver a água, desce para fazer notório o teu nome aos teus adversários e fazer com que as nações tremam na tua presença. Pois quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram diante da tua face. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Então, a conclusão é, se Deus é assim, eu quero esse Deus aqui. Se esse é o Deus, se esse é o ungido de Deus, se esse é Jesus, eu quero Deus aqui. O que a gente pode fazer para Deus vir logo? Né? E aí, então, é esse clamor, esse desejo. Ó, se fendesses os céus e descesses. Então, para mim, esse combo, né, da mensagem de, né, conforta o meu povo. E a gente vê que, yes, Deus tem um plano, Jerusalém vai ser restaurado, mas o Messias vai sofrer, mas o Espírito do Senhor está sobre ele. E no contexto de grandes trevas, a glória do Senhor vai se manifestar. E ele me ama e me deseja profundamente. Ele vem para esmagar os seus inimigos. E se os céus se abrissem agora e ele descesse. Para mim, essa é a glória da mensagem de Isaías. E acaba, né, com o capítulo 65, né, que para mim é o combo o golpe final, que é a partir do 17 ao 25, descrições detalhadas de como será o reino do Messias. Esse aqui é um texto paralelo com Isaías 11, né, que tem mais detalhes sobre como vai ser o reinado do Messias. Deus criando novos céus e nova terra. Né? E aí a gente vê novamente Jerusalém, né, como centro do plano do coração de Deus. E aí depois a gente vê a qualidade de vida crescendo, pessoas construindo, plantando, comendo, edificando, casando, trabalhando, tendo filhos, a interação sobrenatural, né, aumentando. Então, esse capítulo 65 tem esses aspectos das dinâmicas do reino milenar. E o livro de Isaías termina com uma pergunta. E essa é a pergunta que a gente tem que responder. Assim diz o Senhor, capítulo 66, versículo 1. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Onde está o lugar do meu descanso? Então, o livro conclui com uma pergunta e com o óbvio desejo de Deus, de falar, ei, gente, eu moro no céu, a terra é o estrado dos meus pés, mas onde que está a casa que vocês fizeram para mim? Onde eu vou poder morar? Tem tudo a ver com a presença, tem tudo a ver com o desejo de Deus de habitar entre nós. E aí, então, o livro conclui com essa pergunta. Essa é a pergunta. A pergunta é: onde que Deus vai habitar? Por isso que a base existe por causa da presença de Deus. Né? A gente não zela pela presença de Deus porque é uma coisa legal, porque a gente gosta de cultos avivados. Não, é porque
Deus quer morar aqui. Deus, ele está perguntando, onde que é o lugar da minha habitação? Onde que eu posso ter repouso, né? E aí algumas pessoas vão espiritualizar isso, né? Dizendo que né, nós somos a habitação de Deus, mas se a gente leu tantas vezes Jerusalém, provavelmente Deus seja um pouco mais literal do que a gente imagina. Provavelmente Deus tem planos para um lugar de habitação literal. Deus tem planos de um lugar onde ele possa, de fato, habitar entre os homens. Faz sentido para vocês? E aí o texto ele acaba assim, né? Ele meio que tipo ele mostra alguns detalhes ainda sobre a restauração de Israel, versículo 8, como Deus virá, versículo 15, o Senhor virá em fogo e os seus carros como um redemoinho. E aí depois a gente tem novamente a visão de novos céus, nova terra. Então a gente vê que Isaías, ele profetiza a respeito de um futuro distante, onde esse Messias, né, que é o redentor da história, ele tem um plano e ele tem o poder para executar o plano de Deus, mas antes convém que ele sofra. Depois ele aparece em cena novamente com o mesmo plano, ungido por Deus, cheio de afetos por nós, esmagando todos os seus inimigos, gerando em nós um clamor de desejo pela sua presença, né, por rasgar os céus e descer. Depois a gente vê como será novos céus e nova terra. E a pergunta é, onde que Deus quer habitar? Né? Deus quer habitar em nós, Deus quer habitar entre nós, Deus quer habitar em Jerusalém. Então, essa é a minha conclusão, né? Esse é o fim, né, de Isaías. Isaías é um pouco curioso porque essa segunda parte as pessoas atribuem a um outro autor que não seja Isaías de fato, porque é muito preciso as coisas que vão acontecendo. Porque imagina, você lê Isaías 53, né, 500 anos antes de Jesus, 800 anos antes de Jesus. Agora, você lê Isaías 53 hoje. Não é absurdo a descrição que Isaías dá sobre o Messias? Né? Então, é simplesmente impressionante a quantidade de coisa que Isaías acerta, e então algumas pessoas falam que só pode ter sido escrito por alguma outra pessoa mais para frente. Porém, né, a gente acredita, né, na unidade do livro de Isaías, né, do 1 ao 66, de ser uma profecia completa, coesa, concisa, né, com uma mensagem só. E a gente precisa levar em consideração que os profetas, eles viam, e o que eles viam, eles não sabiam muito bem a que distância aquilo que eles estavam vendo estava. Tá conseguindo entender? É tipo assim, você sobe no pico da bandeira, e aí você vê um monte de montanha, e parece que elas estão perto, assim, sabe? Mas entre uma e outra tem um vale enorme, tem uma cidade, tem um rio, mas quando você vê assim, você só vê os picos. Então parece que eles estão próximos uns do outro. Então, os profetas, eles tinham esse desespero de falar daquilo que eles estavam vendo, sem saber exatamente quando que seria. Por isso que eles falam com tanta intensidade, tipo assim, como se fosse acontecer amanhã. Só que a gente vê, né, que Isaías ele profetiza 700 anos antes de Jesus, né? Então mas quando ele fala do Messias, sabe, se Isaías estivesse aqui explicando,
né? Ele ia, caraca, fazer uma performance assim de desenhar para a gente, cara, o quão real isso é, o quão gráfico isso é, o quão urgente é a gente desejar para que o céu se abra, sabe? Então, essa intensidade que os profetas falam também tem a ver com o fato deles estarem vendo coisas que eles não conseguiam saber exatamente onde se colocavam na linha do tempo. A gente olhando de frente para trás, né, a gente está num lugar de vantagem. Porém, né, ainda assim temos os nossos desafios, né, de entender a urgência dos nossos dias e aplicar, né, a mensagem profética para os nossos dias. Pessoal, acho que é isso que eu tenho para dizer sobre a segunda parte de Isaías. E eu queria que a gente agora entrasse para a gente poder interceder. Fala, Marcão. Show, gente. Cara, muito massa, assim, incrível mesmo. Eu nunca tinha pensado nessa sequência, nesses últimos 5 capítulos dessa maneira, essa sequência muito clara na minha cabeça, não. E, putz, estou muito impressionado mesmo, cara. Achei muito maneiro. Mas vamos lá. Vamos fazer esse momento de intercessão aí. A Ruth vai vai nos auxiliar neste momento, né? Ela tem estudado muito sobre o assunto, ela tem feito pesquisas acerca de intercessão e ela vai dar uma força para a gente neste momento. Ela vai dizer o tema pelo qual a gente vai interceder e logo em seguida a gente faz um momento de perguntas e respostas, de trocar mais ideias sobre o livro e a gente segue dessa maneira. Beleza? Ruth. Oi, gente. Assim, fiquei muito feliz quando me pediram para conduzir esse momento de intercessão, porque é uma coisa que tem estado muito vivo no meu coração. E eu tenho orado pela igreja perseguida e pelos povos não alcançados, onde essas igrejas são perseguidas, porque elas são perseguidas exatamente porque os governos não querem que essa igreja faça diferença nesses lugares. E eu vou ler só uma coisinha pequenininha, só para despertar no coração de vocês o que tem, que está no meu coração. Países como a Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Sudão, Paquistão, Eritreia, Líbia, Iraque, Iêmen e Irã costumam ocupar as manchetes da mídia secular por diversos motivos, mas raramente são vinculados à perseguição religiosa. E esses países estão entre os países que mais sofrem perseguição religiosa. E a perseguição religiosa que eles sofrem não é gozação que a gente escuta lá na faculdade ou lá no trabalho. É tortura, é morte, é condição. Se eles não negarem a Jesus, eles são mortos. Se eles não negarem a Jesus, os seus filhos são mortos. Eles são estuprados, eles são violentados, eles são humilhados. Então, é uma perseguição de fato. E mais um irmão dessa igreja perseguida, lá do Iraque, ele falou uma coisa que, quando eu li aqui, me causou um impacto muito forte. Por causa desse apoio, cristãos podem dizer como este irmão afegão não é iraquiano: não estamos com medo, mas fortes e esperançosos. Sabemos que ele voltará. É por isso que há tanta dor e sofrimento e por isso existe perseguição. Enquanto isso, nós, seus seguidores, precisamos viver com o coração agradecido e em oração. Então, nós que vivemos num país totalmente livre, né? A gente tem liberdade de cultuar, né, a Deus da forma que a gente quiser. A gente tem que ser empático com essas pessoas que sofrem essas perseguições. E agora, neste momento, a gente vai orar por esses povos, vai orar por esses irmãos que sofrem as perseguições. E eu vou começar orando, e eu gostaria que umas 2 ou 3 pessoas também orassem sobre isso. Deus eterno, nós nos colocamos agora diante do teu altar, Senhor, sabendo que as nossas orações estão sendo colhidas, Senhor querido.
Colocamos, Senhor, as nossas vidas diante de Ti para que a oração do Teu coração venha aos nossos lábios agora, Pai, e possamos interceder da maneira que Tu queres, Deus. Toma-nos em Tuas mãos e age em nós com poder e autoridade, Jesus. Senhor querido, neste momento colocamos a igreja perseguida diante de Ti. Nós colocamos os nossos queridos irmãos que estão sofrendo, Senhor, que estão em angústia, Jesus querido, sofrendo dores, sofrendo perseguição, sofrendo até a morte, por amor a Ti, Senhor. Nós colocamos essas vidas diante de Ti e pedimos, Senhor, que Tu estejas cobrindo essas pessoas com o Teu sangue, Senhor. Livrando-os, Senhor, da morte, livrando-os, Senhor, da perseguição, livrando-os das torturas e do sofrimento. Senhor querido, que a Tua paz, que o Teu amor, que a Tua esperança esteja invadindo esses corações e que eles possam, Senhor, em meio a este sofrimento todo, sentir que eles estão sendo cuidados por Ti. Levanta pessoas, Senhor, para suprir, Senhor, essas pessoas em oração, para suprir essas pessoas financeiramente, Deus. Que esses irmãos, Senhor, sejam cheios do poder, cheios de autoridade, cheios do Espírito Santo, cheios de unção, Senhor, porque para que ao abrir os seus lábios, Senhor, eles encontrem corações abertos, corações preparados como boa terra para ouvir e assimilar a Tua verdade. Deus eterno, em nome de Jesus, eu te peço que Espírito Santo, esteja movendo nos corações dessa população, Senhor, desses povos, Senhor, para que eles sejam alcançados, para que os corações deles sejam preparados, Senhor, sejam moídos, Senhor, sejam constrangidos, ó Deus, a Te ouvir e a Te receber. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que a Tua mão esteja fazendo diferença, Senhor, na vida dessas pessoas. Que o Teu Espírito, Senhor, esteja ministrando aos corações, Senhor, das pessoas da Coreia do Norte, das pessoas do Afeganistão, da Somália, Senhor, Sudão, Paquistão e todos os países, Senhor, porque nós sabemos que não são só esses. São 50 países, ó Deus, que sofrem perseguição em maior ou menor grau. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja movendo, Senhor, o mundo espiritual e movendo, Senhor, os céus em favor desses irmãos, em favor dessas pessoas que precisam de Ti, Senhor, e que se Tu não alcançares essas pessoas, Senhor querido, elas morrerão e irão para o inferno. Livra, Senhor, essas pessoas do inferno, dá oportunidade a elas, Senhor, de ouvirem e receberem a Tua palavra, dá oportunidade a elas de entenderem o Teu amor por elas, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, que se não houver ninguém, Senhor, que pregue, que a Tua presença seja manifesta no meio desse povo, Senhor, e que essas pessoas consigam enxergar o Teu amor por elas, que essas pessoas consigam enxergar que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo, Senhor, para perdoar os nossos pecados, para morrer por nós e para nos proporcionar vida eterna contigo. Em nome de Jesus, eu te peço mais uma vez, Senhor, cobre os Teus filhos com Teu sangue. Livra-o, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém. Alguém mais pode orar? Sim, Pai, eu continuo clamando, ó Pai, em favor da Sua igreja, ó Pai, em favor da Sua noiva, que atua em lugares onde eles não são aceitos, ó Pai, a igreja perseguida, ó Pai. Ah, Deus, se fendesse o céu e descesse sobre esses países, ó Pai. Ah, se voltasse, ó Pai, sabemos que o Senhor tem um zelo, o Senhor tem uma ira, um zelo furioso no seu coração, ó Pai, que acabamos de ler no seu livro que o Senhor tem desejo pelo dia da sua vingança, ó Pai. Acabamos de ler que os inimigos da sua igreja vão ser pisoteados por Ti, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos clamar e seguir clamando até a morte, ó Pai. Que a gente possa seguir clamando para que Tu venhas, ó Pai. Que nós possamos adornar a noiva com atos de justiça, ó Pai, que nós possamos nos dê coragem para seguir clamando, ó Pai, nos dê coragem para seguir evangelizando, ó Pai, levando a Sua palavra, ó Pai. Ah, Senhor, ansiamos pela Tua volta, ansiamos pelo Seu dia, Deus. Eu te peço, ó Pai, que envie recursos, envie proteção, ó Pai, envie consolo, ó Pai, para esses irmãos que o Senhor colocou no coração deles o anseio por pregar em países onde não são aceitos, ó Pai. Que eles possam ter experiências profundas e sobrenaturais contigo, ó Pai.
Que onde o apoio não chegar, o apoio físico, o material não chegar, que a sua presença se manifeste, ó Pai. Precisamos da sua graça e da sua misericórdia, ó Deus. Eu te peço agora, Pai, pelos irmãos que tiveram coragem, tiveram obstinação, ó Pai, que eles tiveram coragem, ó Pai, de levar a sua palavra para lugares longínquos, ó Pai. Encha-os, ó Pai, encha-os de coragem, ó Pai, de consolo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Manifesta a sua presença, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Que nós recebamos boas notícias e bons testemunhos desses lugares, ó Pai, que a sua presença está crescendo, que a sua presença está gerando frutos, ó Deus. Te peço agora pela igreja perseguida, ó Pai, que eles se sintam acolhidos por Ti, através das nossas orações, ó Pai. Levantamos clamores, ó Pai. Sabemos que isso é um desejo do seu coração, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Pai, ainda continuamos, Pai, intercedendo por essa igreja, pela igreja do Senhor. Oro para que o Senhor libere perseverança, Senhor, aos nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Oro, Senhor, para que eles cada vez mais se tornem dignos, Senhor, da sua vocação. Dê força, Senhor, que eles possam cada vez mais estar olhando para o alvo, que é Cristo, e que, sabendo que essas perseguições são passageiras, Senhor, e que produz, Senhor, eterno peso de glória, Pai. Pai, eu oro para que o Senhor amadureça, Senhor, cada vez mais o coração deles, que o Senhor amadureça o coração da sua igreja, que possamos estar, Senhor, preparados, Senhor, para qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de perseguição, e que no final disso tudo o seu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É muito bom assim a gente perceber que isso está acontecendo no nosso meio, que eu tenho conversado com a Rani e tem sido bem gostoso conversar com ela sobre isso. Então, assim, eu peço a Deus que desperte na nossa comunidade esse desejo de orar. Um ponto assim que eu tenho orado bastante para que Deus levante pessoas e dê possibilidade para que o povo, os novos convertidos nesses países, na Coreia do Norte, na China, no Cazaquistão, em todos esses países, comunistas ou muçulmanos e hindus também, que são fortes nessas religiões e que impedem a palavra de Deus de ser pregada. Mas pessoas têm sido alcançadas e essas pessoas muitas vezes elas têm desanimadas porque não têm suporte, não tem ensino, não tem quem ensine, elas ficam com medo de sair perguntando. Então, para que Deus conduza pessoas a esses novos convertidos, para que eles cresçam, né, no conhecimento da palavra. É um outro ponto assim, que eu acho bastante importante. E quem quiser conversar comigo sobre isso, eu estou disposta, porque aí eu vou aprender mais também. Deus abençoe a cada um. Marcão.